bênçãos de Jesus que nunca nos faltam. As bênçãos do Mestre é semelhante ao sol. Por isso que Emmanuel chama que Jesus é o sol das nossas almas. Porque se eu acordar amanhã aborrecido ou feliz, o sol estará brilhando na mesma intensidade. Mesmo que as nuvens espessas do meu egoísmo não me deixem vê-lo, mas ele continuará a brilhar. Assim são as bênçãos de Jesus. Jesus não espera que nós estejamos propensos a buscar as suas bênçãos. Ele nos las dá intensamente. Porque é o Mestre que nos afirma que Deus faz com que a chuva caia sobre o bom e o mal, e o sol brilhe para os justos e injustos. Ou seja, a infinita misericórdia de Jesus, que Ele nos traz do Pai Celestial, há de nos abastecer, mesmo que a nossa capacidade de retenção ainda seja mínima. No meu caso em particular, agora até os espíritos estão ouvindo. Foi legal. Eu tenho que fazer um... Entendi, tá bom, eu sei que não é pessoal. Atrás. Microfone. Eu estou acostumado com gritofone. Microfone é uma novidade legal, né? Mas eu sou da época, isso, que é o gritofone. Ou você fala para todo mundo escutar, ou então pede chapéu e vai embora. Então o microfone agora fica... Mas mesmo assim tem hora que eu perco um pouco a noção, a voz aumenta. Mas não é de propósito, é para acordar o povo. Porque o pessoal às vezes começa a escutar, tão gostoso. O ambiente da casa espírita, ele é tão bom, que a gente entra num relaxamento natural e em virtude das lutas da vida cotidiana, a gente acaba relaxando mais do que devia, A ponto, o Wilson uma vez estava roncando lá na calota. Aí alguém carinhosamente deu uma cotovelada nele, sabe? Aí ele... Todo mundo achou que ele estava dando uma incorporação. Não, mas não era não. Ele estava incorporando ele mesmo, o espírito dele mesmo. Que foi embora, Aquele dia foi embora. Está dando microfonia. Doutor, eu vou me sentir Timaya agora. Eu retorno. Que Deus abençoe ele. Que ele não vire esse irmão na sua jornada de retorno ao plano espiritual. Mas a proposta da gente... eu tenho um amigo lá na casa Cefac, Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, lá na Taquara, Alex Pessini, o nome dele. Ele diz que a doutrina, ela tem que trazer alegria, porque lágrimas a gente já tem no nosso cotidiano. E aí quando você entra numa casa espírita e vê aquele ambiente, sabe, contido, as pessoas que querem sorrir, não conseguem porque são tolhidas na sua alegria, na sua felicidade. Então não, a casa espírita tem que transmitir isso, porque aonde que nós vamos buscar consolo, amparo, aconchego, sabe? E eu sempre peço, em todas as casas que eu tenho oportunidade de ir, que o nosso olhar seja um para o outro, sabe? Às vezes a gente entra na casa espírita, na nossa tarefa diária, Oi, Claudinha. Essa tarefa diária, e a gente esquece de prestar atenção um no outro. Quando chega um irmão, primeira vez aqui na Casa Átmos, é comum, por sabermos que a pessoa é a primeira vez... Tem alguém novo aqui que nos visita hoje? Tem? Seja muito bem-vinda, tá bom? A casa é nossa. Eles tomam conta, mas a casa é nossa, tá bom? Mas quando a pessoa chega a primeira vez, a gente sabe que chegou a primeira vez, porque não está naquela rotina da semana toda. Mas muitas das vezes um trabalhador chega triste, acabrunhado, e ninguém percebe. A minha casa, Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, é minha casa por título de posse, eu não comprei nada não. Mas eu falo que é minha, né, Belinha? A casa é minha, da Belinha. Mas a casa tem o patronato de Chico. E o Chico, uma vez, lá em Uberaba, ele fazia, aos sábados, tinha um sopão que ele oferecia, e ele sempre pedia a colaboração das pessoas para ajudar a confecção da sopa. Porque descascar 1 quilo de batata é fácil, um saco de batata é complicado.
5 cebolas, a gente já chora que é desesperado. Um saco de cebola complica mais. E o Chico convocava, e normalmente, uma coisa muito incomum, só ia a mulher. Não é difícil acontecer isso na casa espírita. A maioria são homens que colaboram nas atividades, né, calejadas, né? Mas no caso lá do Chico não era diferente. Só tinha mulher, mas surgiu um irmão que se propôs a colaborar dentro das possibilidades dele. E ele estava sentado no canto, sabe, Ilson, com uma saca de batata, descascando a batata. E o Chico observou que ele estava chorando. E todo mundo ali, tinha umas 15 pessoas colaborando na tarefa, e ninguém se aproximou do irmão para saber. E o Chico olhou e falou, isso é batata, se fosse cebola a gente entende, mas é batata. E o Chico, daquele jeitinho dele, foi se aproximando, sentou no banquinho do lado, pegou uma faca, começou a descascar a batata e começou a conversar com o irmão. E lógico, porque você não abre o coração para Chico, vai abrir para quem, né? A habilidade da caridade que é peculiar nele. E aí o irmão disse para ele que ele estava angustiado, porque ele estava vendo tanta coisa ali saborosa, e ele saiu de casa cedo para trabalhar, para buscar um trabalho, e não conseguiu. E os filhos ficaram em casa sem alimento. Mas ele tinha se comprometido a ir lá colaborar na preparação da sopa que ia ser distribuída no dia seguinte. E ele ficava ansioso para saber se ele ia poder levar um pouquinho para casa. O Chico ouviu aquilo e tocou tão fundo no coração dele, o Chico pediu, gente, para, um minutinho aqui. E vai, foram as colaboradoras, as meninas todas lá, o Chico falou assim, nós temos carne nessa sopa? Aí uma lá falou tudo com um sorriso no rosto, chegamos uma peça de carne muito boa, já cortamos em cubinho, dá para separar 1 quilinho? Não, Chico, veio tanta carne que 1 quilo não vai fazer diferença. E arroz, a gente vai ter na sopa, Chico não bota arroz na sopa, na minha entra. Sopa de mineiro é tudo que tem dentro de casa, vai para a panela, senão não é sopa. Não, Chico, então tem arroz, então separa também. Chico fez ali uma cesta básica de urgência e falou para ele, meu filho, vai para casa, porque as suas lágrimas só se secarão quando verem seus filhos alimentados. E quantas vezes a gente olha para um trabalhador da casa e percebe que ele está querendo um abraço? Sabe? É evidentemente que as nossas necessidades são múltiplas, mas nós não temos ainda a extensão do que representa um abraço, quando ele chega no momento que você entende que está perdendo quase tudo. Um abraço. Não precisa palavra, não precisa, muito menos, olha, você sabe que está num plano de prova e expiação, que você está resgatando. Isso é bom para quem está de barriga cheia. Acho que mandaram pela boca. Mas isso é muito bom para quem está de barriga cheia, né? Quem está com o coração vazio de acolhimento, isso são palavras igual espinhos, sabe? Um abraço não. O abraço, a terapia do abraço foi iniciada com Adolfo Bezerra de Menezes. À época, nós temos lá a sede da Federação Espírita, chamada sede histórica. Mas o Dr. Bezerra não conheceu aquela sede é de 1910. Ele não conheceu a matéria, né? O Dr. Bezerra desencarna em 1900, e as reuniões eram feitas na casa de Augusto Elias, que é o fundador, o criador do Reformador. E Augusto Elias morava na Rua da Assembleia, Avenida Passos, Rua da Assembleia, e ele morava num sobrado. E a reunião da federação era feita na casa dele. E uma noite, terminando uma das reuniões costumeiras, descendo a escada para a rua, para na calçada Dr. Bezerra, Leopoldo Cirne, Augusto Elias e o Marechal Everton de Castro, que foi o primeiro presidente da federação. E eles conversando, aquele espírita adora conversar depois da reunião, né, para ir embora, é uma encrenca, e aquela conversa ali agradável, e vem um homem pela calçada, e Dr. Bezerra percebe que o homem está acabrunhado, cabeça baixa, abatido, e Dr. Bezerra se enterneceu, né, pela condição daquele irmão,
e deu boa noite ao irmão. O irmão falou assim, meu amigo, eu gostaria muito que fosse realmente uma boa noite, mas o meu dia não foi agradável. E eu tenho poucas esperanças de que a noite seja. Porque saí de casa cedo, ali no centro do Rio, né, perto ali da Carioca, e ele morava na Saúde, lá até onde hoje é a rodoviária, ali a Central do Brasil, ele morava ali naquelas mediações. E ele falou, estou voltando para casa da mesma forma que eu saí cedo, sem um tostão no bolso para comprar 1 quilo de fubá para minha esposa fazer para os meus filhos. E o doutor Bezerra automaticamente coçou os bolsos, os outros também coçaram, mas o espírita tem um bolso tão vazio, né? É uma encrenca danada. E aí o doutor Bezerra falou, só tinha um bilhete do bonde, que o doutor Bezerra morava na Tijuca, né? E só tinha o bilhete do bonde. E o bilhete do bonde não compra fubá, não compra nada. O doutor Bezerra falou assim, meu filho, não tenho com que lhe socorrer nesse momento. Mas o que eu tenho, eu gostaria que você dividisse com sua esposa e seus filhos e chegasse em casa. Eu vou lhe dar um abraço, em nome de Maria de Nazaré, que é a nossa mãe, que nos socorre em todas as circunstâncias. Chegar em casa, meu filho, dê um abraço na esposa e nos filhos em nome de Maria, que ela há de confortar a necessidade de vocês. E o homem agradeceu, meio tímido, e foi embora. Passado 3 meses, na mesma situação, no mesmo local, conversando, e vem um senhor, bem vestido, sabe? Né? Uma roupa bem alinhada, chega perto do grupo conversando, ele tirou o chapéu em sinal de respeito, olhou para o doutor Bezerra e falou, eu vim lhe devolver o que o senhor me deu. Aí o doutor Bezerra falou assim, meu filho, se eu lhe dei, não era mais meu. Que o espírito tem essa mania, né? Dá uma coisa para o bazar, fica tomando conta quem vai comprar. Ele não deu, ele emprestou para o bazar. Né? Mas tudo bem, tem essa mania. Mas o doutor Bezerra não é assim, não. O doutor Bezerra falou, se eu dei, não é mais teu, não é mais meu, é seu. Você faça o bom uso que você queira. Ele falou assim, não, doutor, aconteceu essa situação, o senhor me deu um abraço em nome de Maria de Nazaré. Eu chegando já próximo, já da minha casa, tem lá um armazém, um português, muito correto, ele estava lavando o salão. E eu perguntei a ele se ele não permitiria que eu lavasse para ele o salão e ele me desse 1 quilo de fubá ou 1 quilo de farinha, alguma coisa para eu levar para casa. E ele olhou para mim e falou naquele sotaque carregado, se você quer mesmo trabalhar, eu vou te dar um serviço e te dou o que você está pedindo. Ele falou, não, eu quero, preciso trabalhar. E ele falou assim, então vai lá, um depósito enorme, arruma essas sacas de feijão de arroz, de milho, de fubá, arruma essas sacas para mim. E o homem continuou lavando lá o salão. Umas 2 horas depois, ele quando chegou lá dentro do depósito estava um brinco de arrumação. O dono falou assim, rapaz, tu fez melhor do que eu. Puxa, muito bom. Pode pegar ali o que você me pediu. Quando ele chegou lá, tinha um caixote com fubá, farinha, feijão, arroz, um naco de carne seca, porque antigamente era comida de pobre, né? Depois que deixou de ser. Mas naquela época, na minha época de criança, era comida de pobre. E ele, quando ele olhou aquilo, ele, não, é mais do que eu combinei com o senhor. Ele, não, pode levar. E se tu quer trabalhar mesmo, esteja aqui amanhã, 6 horas da manhã. O homem bateu o caixote dentro de casa, ele chegou em casa, no caixote no ombro, chegou em casa, a esposa apreensiva, quando ele botou aquele caixote, a esposa acordou as crianças, claro, né? E foi fazer lá a papa de angu com um bocadinho de arroz, um pedaço de carne. As crianças chegaram a ficar fracas, João, depois de alimentada. E o homem falou, além disso, eu tenho uma coisa que um moço me deu lá na cidade e eu vou dividir com vocês, que é um abraço em nome de Maria de Nazaré. Então, doutor, eu vim para devolver o abraço de Nossa Senhora para o senhor. Porque hoje de manhã, quando eu cheguei para trabalhar, o meu patrão falou que estava abrindo uma nova loja lá em Copacabana, se eu queria ser gerente da loja para ele.
Então, um abraço de Maria mudou a minha vida. E quantas das vezes a gente furta de dar um abraço um no outro? Sabe? Um abraço. Não precisa falar nada, não. Palavra bonita está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos que dar o carinho, a atenção, o amparo, o acolhimento. A pessoa chega lá naquele portão, ela entende que aqui ela vai receber um carinho. Ela sabe que muitas das vezes não vai receber bens materiais. Sabe disso. Né? A música de Antônio Meleco, eu gosto muito desse espírito, desse amigo espiritual. Ele, na matéria, ele reencarnou cego. E ele foi o responsável pela introdução dos livros em braille, da doutrina. Não tinha livro em braille. Ele era professor lá no Instituto Benjamin Constant, ali na URCA, e ele se entristecia, que ele ouvia a doutrina na casa espírita que ele frequentava, mas não tinha como os cegos acompanharem, estudarem a doutrina. Então ele fez uma campanha que se alastrou pelo Brasil e começou-se então a editar livros espíritas, principalmente da codificação, em braille. Mas o Antônio Meleco tinha uma frase que ele fazia isso em toda a casa espírita que ele ia fazer palestra, e ele é um dos fundadores da Rádio Rio de Janeiro, né, seu conselheiro até o seu desencarne, e ele dizia que na casa espírita tudo é de graça. Ninguém aqui paga para tomar passe, paga para beber uma água energizada, ter um bom dedo de prosa no atendimento fraterno, ninguém paga por isso. Mas nada é de graça para a casa espírita. A gente está aqui agora com um computador, uma energia elétrica, ar-condicionado quando necessário, custa dinheiro. Eu gosto muito, sabe, o Maristela, de um caso do Divaldo. Divaldo, lá na Mansão do Caminho, alguns anos atrás, ele viu a necessidade de construir uma padaria, não só para abastecer a própria Mansão do Caminho, mas também servir de oficina para a formação de padeiro, confeiteiro, né, que teve a visão profissionalizante. E ele, numa Assembleia Geral, lá na Mansão do Caminho, tinha mais de 1000 pessoas lá no salão, contribuintes mensais, né, com a mansão. Ele falou assim: precisamos construir mais um prédio, que é uma padaria. E explicou os motivos. E tenho uma notícia para vocês: já temos o dinheiro. Então, cadê o pau? Ele está no bolso de vocês. Quando vem para cá, a obra começa. Então, é assim, a hora que sair do nosso bolso o dinheiro, a casa espírita resolve, né, muitas coisas, não é, Marcelo? Não é, David? Bastante coisa. Então, Antônio Meleco era a favor disso, que tudo é de graça na casa espírita, mas nada é de graça para a casa espírita. Então, se a gente não se confraternizar através das colaborações, da forma que for, toda a casa espírita que eu vou, todas elas têm realmente um valor mínimo de mensalidade. E muitas das vezes a pessoa não tem condições de dar aquele mínimo, não é? Mas nós aprendemos já que o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Então, nessa proposta de que nós tenhamos esse engajamento dentro da casa espírita, de nos olhar mais como irmãos, como amigos. É um termo de tamanha simplificação, de tamanha intensidade, que é Jesus quem usa para os discípulos. Eu já não vos chamo nem de servos e nem de escravos, mas de amigos e irmãos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vos ensinei. Olha como você chamar alguém de amigo e irmão tem um significado muito grande, que é aquele respeito, aquela consideração que extrapola a percepção da vida comum. Eu sempre lembro, né, minha mãe já está, nossa mãe Dalva, né, porque não é só tu que tem Dalva, não, também tem, tá bom? Mas a minha mãe Dalva, né, o nome dela, a mamãe falava, o jovem, né, a mamãe falava, sempre preocupada: olha, você pode ter muitos colegas, mas amigos são muito poucos. E você tem que tomar cuidado com as amizades, porque às vezes nos leva para situações que são muito complicadas, né? Porque se você for para o mau caminho, algum amigo te levar para o mau caminho, você sabe que você vai fazer sua mãe sofrer muito.
Agora, se você levar alguém para o mau caminho, eu te quebro na vassoura. Então, eu preferi essa segunda parte da orientação e nunca levei ninguém para o mau caminho, graças a Deus. Eu não sei minha esposa, mas aí já é karma, é diferente, né? Vai ter que sofrer. Então, tadinha dela, né? Mas, quando você chama alguém de amigo e irmão, você está mostrando que essa pessoa é importante para você. E se é tão importante, qual é o peso de um abraço para um amigo, um irmão? Pegar o telefone, vir conversando com a Isabela no caminho. Às vezes a gente, na vida diária da casa espírita, a gente esquece, e fulano que não apareceu? Gente, eu gosto muito da Rose. Porque a primeira vez que eu sempre falo isso, né, Rose, que eu não venho aqui, mas não tem jeito, se eu não falar, eu não vim. Mas eu também gosto de você. Pois tem gosto para tudo nesse mundo. Né? A primeira vez que eu assisti uma visualização terapêutica foi com Rose. Eu me apaixonei por essa prática, sabe? Porque realmente eleva o coração da gente e equilibra naquele momento de harmonização. Muito obrigado, Rose. Eu que agradeço. Então, muitas das vezes nós chegamos aqui na casa espírita e a gente esquece, sabe? Puxa, fulano, cadê fulano? Puxa, tem pouco que eu não vejo fulana. Pegar o telefone, sabe? Oi, estou aqui. Precisar, sabe? Porque o amigo e o irmão fazem isso um pelo outro. Não é? Quando estão muito tempo distantes, separados, seja por qualquer motivo, a gente acaba procurando. Porque o propósito do Evangelho é a união dos seres. Emmanuel fala para a gente, no Pão Nosso, que o universo é solidário. E o homem que insiste de ser solitário, e na sua solitude o homem é egoísta. Mas o universo é solidário. Essa solidariedade que o universo nos propõe, ela vem sendo carreada à luz da orientação bíblica há muito tempo. Há muito tempo. Abraão, lá no início da história do povo hebreu, acampado com a sua tribo, ele vê à sua frente 3 homens à sua tenda. E ele fica sem saber, porque as tendas antigamente das tribos que andavam, elas quando iam montar barraca, elas faziam em forma de U. Porque os mais jovens ficavam na ponta. Se houvesse alguma invasão, era quem tinha força física para rechaçar ou retardar a invasão até que o restante da comunidade chegasse. E o chefe ou o patriarca daquela família ficava na convergência do U, que para ficar protegido. E Abraão se vê diante de 3 homens e fala, bom, se não tocou a corneta, não houve nenhum alarido de algum estranho, 3 homens na minha tenda são anjos. 3 são anjos. Jesus orienta, ide de 2 a 2 e anunciai o meu evangelho. E alguém fez um acréscimo bastante providencial que diz que não está no texto bíblico, mas pode entrar. Ah, meu, você vê, minha filha. Saudade dessa menina, ela é a mamãe dela. Eram lá da minha casa de origem, em Rocha Miranda, lá. Né? Os 2. Quando eu vejo, assim, peguei no colo, né? Olha como é que tá, gente. Eu acho que eu estou ficando velho. É isso? Acho. É uma suspeita razoável. Entendeu? Você entende, meu amor? Então aí Jesus fala, né? Ir de 2 a 2 anunciar o meu evangelho. E o acréscimo foi, se necessário, use palavras. Se necessário. Que anunciar o evangelho é um comportamento que você vai ter na relação em que você está inserido em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente. Porque o cristão não escolhe aonde ele vai aplicar os conhecimentos do evangelho. Se ele fizer isso, se ele quiser escolher, ele não é cristão. Ele não é cristão. Porque Emmanuel fala para a gente que cristão é aquele que anda com Cristo. E andar com Cristo, lembre-se, quando o mestre fala, se quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Aí você vai ser um cristão. Agora, já estamos aptos a negar a nós mesmos, a largar de lado do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa prepotência,
da nossa vaidade, da nossa inveja. Será que já estamos dispostos a isso? A proposta de anunciar o Evangelho é você vivenciar, ou como Paulo fala na carta aos Hebreus, sermos cartas vivas do Evangelho. Na nossa prática, não é naquela oração que a gente fala, né, daquela forma, que nem está aqui no verso aqui da página aqui sobre a prece, fala aqui da situação que Jesus diz, do publicano e do fariseu, né, que foram os dois para o templo e vão orar, e o fariseu fala: Senhor, venho te louvar na tua casa, que é tão grande quanto o teu poder, que eu sou melhor do que muitos homens que falam do teu nome, eu jejuo 3 vezes por semana, dou o dízimo, eu não adultero, eu sou caridoso. Fariseu. O publicano, que era uma pessoa que era de conduta repreensível para os hebreus da época, os judeus da época, e o publicano fala, sem olhar para o altar do templo: Senhor, eis-me aqui, sou pecador, se propício a mim. E Jesus fala que a prece do publicano foi ouvida. Por quê? Porque ele demonstra o desejo da mudança, a vontade de mudar. Então, para que nós sejamos cristãos, nós tenhamos que propor essa mudança íntima, e essa mudança ninguém vê, porque não traz cartaz. Chegou um grupo de irmãos lá em Uberaba para falar com o Chico, e falou assim: Chico, o presidente da nossa casa desencarnou faz 6 meses, homem bom, trabalhador, sabe? Estava lá à frente das tarefas. Será que não dá para uma cartinha dele? Aí Chico falou assim: meu filho, o telefone toca de lá para cá, eu sou apenas o carteiro. Se lhe trouxerem a carta, eu entrego. E claro, não veio carta nenhuma, eles foram embora, bem acabrunhados, passaram mais 6 meses. Ele falou: Chico, 1 ano. O homem era bom, era trabalhador lá, ó, de sol a sol, presidente da casa da gente tantos anos. Meu filho, ainda não foi possível. Passou mais 1 ano e já vai na intimidação. Olha aqui, tem que ter uma carta, não é possível. Tem carta de todo mundo, não tem dele. Um homem tão bom, um homem tão humilde. Aí o Chico falou assim: é verdade, meu filho, ele tinha muito orgulho da humildade dele. Incompatível. Totalmente incompatível. Eu sou o diretor da casa. Oh, que bom. Tem que trabalhar mais do que todo mundo. Né, Marcelo? Tem que trabalhar mais do que todo mundo. Então, quando a gente chega na casa e a gente começa a aprender que para você ser cristão, você anunciar o Evangelho, não é com palavras, essa parte é mais fácil. Embora quem fale, saiba que o ouvido está pertinho da boca, é o primeiro a ouvir. É a parte mais fácil. Mas quando Jesus fala que a gente tem que ir anunciar o Evangelho, ele não manda ir um sozinho. Sabe? Vai um só, tá bom, para quem tá bom, vai lá. Paulo de Tarso, ele fez na primeira jornada dele, andou 5.000 quilômetros. Andou, Canela, 5.000 quilômetros. Tá? Foi de carro, não. Eu sei que tu tá fora, eu também. Andou. Em nenhuma viagem de Paulo ele foi sozinho. Nenhuma. Ele sempre tinha um companheiro, ora era Barnabé, ora era Lucas, ora era Timóteo, ora era a mãe de Timóteo, que eu esqueci o nome dela agora. Então Paulo sempre estava acompanhado. Não é para você ser o bloco do eu sozinho, eu resolvo tudo, deixa comigo. Não, porque numa casa onde há esse pensamento, a casa estagna, ela não avança. A casa precisa ter um conglomerado de pessoas. É por isso que Jesus nos propõe essa parte do Evangelho, que está lá no capítulo 18 do livro de Mateus, no versículo 20, quando Jesus fala: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Não é só ter 2 ou 3, não, tem que estar reunidos. O objetivo tem que ser comum, visando a proposta da tarefa. Não é 2 ou 3, é a coisa mais fácil que tem. Paulo de Tarso nos alerta que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunha. Essa nuvem de testemunha, ela vai ser condizente com o meu nível de pensamento. Porque o doutor Bezerra fala para a gente: diga-me o que pensas que eu direi com quem tu andas. Olha a encrenca.
Hein, João? Olha a encrenca. Porque a partir do momento que eu crio os pensamentos eles revestem o meu desejo central. Aquilo que realmente está no meu íntimo, que eu quero, que muitas das vezes eu não tenho coragem de verbalizar. Mas aquilo que eu trago no meu íntimo, meus desejos mais íntimos. E os pensamentos revestem esse desejo. Enquanto estão na fase do desejo, só espíritos benfeitores conseguem captar esse desejo. Mas quando eu revisto ele de pensamento, aí caiu na internet. Aí todo mundo toma conhecimento. É o WhatsApp na certa. E esses pensamentos, uma vez que ele revestiu os meus desejos, se caiu na internet, isso quer dizer que qualquer espírito que sintonize com o mesmo desejo possa captar. Então, quando Paulo fala que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunha, Paulo não diz se é uma nuvem branquinha, com pontos luminosos, ou aquela nuvem da família Adams. Lembra? Raios e trovões, né? Até dragão tinha. Não pode falar que é a sogra. A minha não é, graças a Deus, até porque a tia dela, ela vai caguetar. Então, essa nuvem que nós somos acompanhados, ele estará compatível com o meu desejo. E aqui a proposta de Jesus é reunidos em nome dele. É estarmos coesos dentro daquilo que o Evangelho nos propõe. E nesse sentido, aguça mais ainda a nossa responsabilidade. Por quê? Porque a partir do momento que eu sei que se eu chamar ou propor que Jesus nos assista, como foi feito no início da reunião, eu tenho que estar ciente de que as minhas palavras serão condizentes com o que o Evangelho me propõe. Assim como vocês que estão ouvindo não poderão dizer amanhã que não sabiam, porque a informação chegou. A maior encrenca do espírito é para assistir palestra. Minha amiga, você está chegando hoje, quiser ir embora, está no tempo. Tá? Porque é uma encrenca danada. Sabe por quê? Raul Teixeira, né? Nosso querido Raul Teixeira, ele fala, tem uma frase que eu gosto muito, sabe? Ele fala assim que para ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque você tem consciência do erro que você está praticando, não precisa ninguém vir apontar para você. Você sabe que o caminho que você deveria propor era um caminho que te levaria a ver a felicidade, não porque não é desse mundo, mas ao estágio de início da consciência tranquila. Aí, preparando o estudo, a gente vai buscar Emmanuel, mas tem hora que, vou falar mais que ele pode escutar, Emmanuel não é boa, dita para estudo não, isso que ele traz cada coisa. Mas eu vou ler, posso ler? A culpa é dela, ela autorizou. Está no mesmo livro da página de início. Segue-me. Senão eu troco palavras para poder me beneficiar. Emmanuel fala, o título dessa página, no capítulo 18, na página 73 do livro Segue-me, ditado por Emmanuel, nessa página, e o título é No Grupo Espírita. Porque a gente não tem que falar da Casa Espírita. Adianta eu falar dos nossos irmãos católicos? Eu não vou. Dos nossos irmãos protestantes também não vou, não. Umbanda, no Candomblé eu não vou lá. Eu tenho que falar da Casa Espírita, não é? Que é a minha praia, né? E aí, Emmanuel, lembrando essa citação de Mateus, onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, Emmanuel começa assim: compreendendo-se que cada obreiro da seara espírita cristã se incumbe de tarefa específica, é forçoso indagar de quando em quando a nós mesmos, ele traz para o pessoal, o que somos no grupo de trabalho a que pertencemos. Agora começa. Uma chave de solução nos obstáculos ou um elemento que agrava os problemas. Um companheiro assíduo das lições ou um assistente que, por desfatio, perca de apetite, aparece de vez em quando nas tarefas. Um amigo que compreende e ajuda ou um crítico inveterado que tudo complica ou desaprova. Um bálsamo que restaura ou um cáustico que envenena.
Eu não vou comentar cada frase dessa, senão eu vou me caguetar. Um enfermeiro consagrado ao bem da comunidade ou um doente que deva ser tolerado e tratado pelos demais. Essa é pesada também, né? Que eu venho para cá, para fazer o quê? Para ser parte da solução ou parte do problema? Eu tenho que decidir o que eu quero fazer dentro da casa espírita que eu estou matriculado. Um manancial de auxílio ou uma charneca deserta sem benefício para ninguém. Um charco de lama. Eu não ajudo nada, não faço nada, ainda atrapalho quem quer fazer. Um apoio nas boas obras ou uma brecha para a influência do mal. Vocês leram um livro, Aconteceu na Casa Espírita? O título está errado. É Acontecendo na Casa Espírita. Mas vamos mudar o livro. Uma planta frutífera ou um parasita destruidor? É humano, gente. Tá? Ele não veio para poder agradar os ouvidos da gente, não. Ele veio para esclarecer, para cutucar. Um esteio da paz ou um veículo da discórdia? Concordo, não? O quê? Não, que falaram lá. O que falaram? Não, eu não lembro direito, mas eu não concordo. A gente não sabe o que é, mas a veia da discórdia está em primeiro lugar. Quem propôs isso? Ah, foi o João. Sabia? João sabia o que é lá do outro. Sabe? Mas você lembra o que ele falou? Cara, nem quero saber. A gente não está aqui para apoiar, muitas das vezes. A gente tem que tomar esse cuidado. Uma bênção ou um problema? O que eu sou dentro da casa espírita? Qual a minha tarefa? Eu estou aqui para entender que aqueles que dirigem a casa têm tantas dificuldades quanto eu, ou eu estou exigindo deles uma perfeição que eu não tenho? Essa frase eu ouvi do meu protetor, sabe? Que é aquela crítica constante, né? Sabe? E aí ele falou assim, se você acha todo mundo perfeito, por que você está... Não, se você acha todo mundo imperfeito, por que você acha que você está no meio deles? Em que você é melhor do que eles? Aí eu comecei a guardar a língua dentro da boca, né? Façamos semelhante observação e verificaremos sem dificuldade se estamos simplesmente na doutrina espírita ou se a doutrina espírita já está claramente em nós. Na casa que me asila hoje, eu cheguei na casa, a casa tem 8 anos, 8 anos atrás. Eu cheguei na casa, está começando, a casa tinha sido recém-fundada. A casa foi fundada em setembro, eu cheguei em novembro, culpa da Edna. Eu estava na Calóce fazendo a palestra, a Edna falou, eu falei que era de Jacarepaguá, a Edna falou assim, eu também tenho, minha filha mora lá em Jacarepaguá, e, poxa, você quer fazer palestra numa casa lá, que está começando agora a casa, e não tem palestrante? Eu falei, claro, onde é? Ela falou, ali pertinho da minha casa, dava para ir a pé. Aí eu falei, vou sim. Está lá até hoje. Fui em novembro fazer palestra, em dezembro não tinha palestrante, eu fui de novo, em janeiro eu fui de novo, fevereiro eu fui de novo, e em março me deram a chave da casa. Então, já fiz todo dia, né? Já fiz, né? Mas nós temos que olhar, aí, lá na casa, terminou uma reunião pública, não fiz a palestra, e uma jovem chegou e falou assim, poxa, Sr. Walter, quanto tempo você está na doutrina? Aí eu, com a boca grande, né, mais do que devia, falei assim, 40 anos. Na mesma hora o meu mentor falou assim, e quanto tempo a doutrina está dentro de você? Aí eu falei, minha filha, mas não representa nada, esse tempo de 40 anos. Eu preciso. Representa nada. Eu estou aqui internado com aquele paciente terminal que está recebendo soro todo dia. Só isso, minha filha. Eu tive que corrigir, porque realmente a contra-pergunta é isso que Emmanuel está falando. Eu estou me servindo da doutrina ou servindo a doutrina espírita? Qual é o meu propósito sincero? Quando eu faço uma prece e eu peço a presença de Jesus, eu já analisei o comprometimento que eu assumo nessa solicitação. Já imaginamos isso? Já paramos... Até que hora que eu vou? Gente, já vai dar 8h20. Quem mexeu no relógio ali?
Foi isso. Filho, toda vez é isso. Foi isso. Tá vendo? Wilson. É. Toda vez que ele veio, Wilson faz muita coisa ruim. Esse eu não aprendi ainda não. Mas muita coisa ruim ele faz, eu conheço ele. Mas, então, quando eu estou dentro da casa e eu peço a presença de Jesus, Deco, olha só, o mestre vem. Emmanuel fala para a gente que Jesus se faz presente através dos benfeitores que nos orientam. Então ele vem. E se ele vem, o meu convite foi recheado de atributos de um trabalhador da seara. Porque o Sr. Allan Kardec propõe para a gente, o verdadeiro espírito é aquele que promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as más inclinações. É uma frase muito difícil de vivenciar, é por isso que Raul Teixeira fala que tem que aguentar, porque domar as más inclinações, antigamente, nos circos, e Wilson lembra disso, tinha muito leão, tigre, né? Tinha um domador, o cara ficava com uma cadeira, um chicote. Eu só vi isso na televisão, porque eu nunca fui ver de perto, graças a Deus, né? E ele ficava, dava uma estalada no chicote, o bicho pulava de uma base para outra. Não era assim que se via? Não era? Mas de vez em quando, o bicho dava uma patada e tirava a cadeira. Não é? E o domador virava janta. Quando o Sr. Allan Kardec propõe domar as más inclinações, ele está falando o quê? Que nós temos feras dentro de nós que não vamos conseguir harmonizar elas, domesticar essas feras. A gente pode domar, usando a cadeira da boa vontade e o chicote da disciplina. Mas só que esse chicote da disciplina a gente não sabe utilizar direito. Que a gente acha que disciplina é se fazer do meu jeito. E disciplina, fala nos Emmanuel, no Pensamento e Vida, que disciplina é a arte de objetivar a tarefa concluída. Olha a diferença. Porque disciplina, para mim, é ser rígido. Tem que ser assim. Não, o óculos tem que ficar assim. Se ficar assim, está errado, não vai funcionar. Aí nós entendemos que disciplina é rigidez. Não, isso é autoritarismo, que é diferente de autoridade. Porque quem tem autoridade, pede, manda pedindo. Quem é autoritário, pede mandando. Vai fazer agora isso. Você não se prontificou a fazer? Então, Emmanuel nos propõe uma disciplina, é que eu tenho como tarefa, hoje, eu tinha a tarefa de vir ao Atmos, para a gente conversar. Então, a minha disciplina era chegar aqui, no horário estabelecido. Eu cumpri a minha disciplina, cheguei no horário estabelecido. Não fiz mais que a minha obrigação. Sabe? Nós estamos igual jogador de futebol, isso. Ganha um jogo que é bicho. Você foi contratado para jogar um jogo, jogar bola e ganhar a partida. Então, se nós viemos a casa no horário estabelecido para as tarefas e nós chegamos aqui, não estamos fazendo nada demais. Nada demais. Domingo eu vou fazer uma palestra lá em Teresópolis com o título de uma página de Emmanuel, Remuneração Espiritual. É a parte que o espírita mais gosta, que é bônus hora. Né? Tudo agora, dá bom dia, quantos bônus horas são? Vou lavar o banheiro, quantos bônus horas tem para lavar o banheiro? Depende. Depende de quem usou antes. Depende. Então, tudo é bônus hora. Bônus hora, lembrando o André Luiz, lá em nosso lar, é um meio pelo qual se premia o trabalhador pelas horas trabalhadas. Só que a dona Laura, a mãe de Lísias, ela fala para André Luiz que o bônus horas não é conquistado pela quantidade de horas trabalhadas, mas pela qualidade da hora trabalhada. Então não adianta vir para casa de Atmos 7 horas da manhã, porque eu vou vir para lá, porque eu vou ficar, porque tem palestra hoje. Se você chegar aqui e começar a falar mal da vida de todo mundo, você está entrando na defasagem do bônus hora. Quando você conseguir, no meu caso, eu tenho dívida, não tenho crédito. Então, eu tenho que trabalhar dentro do contexto que o Evangelho me propõe, na alegria de servir. Na alegria de servir.
E aquele que executa uma tarefa na alegria de servir não espera recompensa nenhuma. Eu acho engraçado que às vezes o médico vai trabalhar no passe. Melhorou? Como assim melhorou? Quem deu o passe? Foi a espiritualidade? Ou fui eu sozinho na minha conta que reúno condições de aliviar alguém através de um passe? É evidente que não. E a espiritualidade pergunta para alguém se está melhor? Está melhorzinho. Passou a dor de cabeça? Que a gente, de pagelança, a gente entende, na boa. Então, o fato de eu vir à casa espírita e evocar o nome de Jesus no início de uma reunião, ela não caracteriza que o mestre virá. Por quê? Porque o mestre não tem tempo para perder com as nossas infantilidades. Porque nós não estamos na infância espiritual. Isso aí é a alegação que não consta nas obras de Kardec. Não consta. Nós não estamos na infância espiritual. Podemos, dedução do Evaldo, tá? Porque graças a Deus tem muitos estudiosos, depois vai procurar, Evaldo falou uma coisa, né? Dedução do Evaldo, nós podemos, no muito, estar na infância moral. Por quê? A moralidade é um desejo meu de caminhar no seu encontro. A minha questão espiritual segue uma lei, que é uma lei de progresso. Eu vou progredir espiritualmente, à medida que eu vou me intelectualizando no ambiente que eu estou inserido. A gente vai para a escola, na parte da infância, alguns conseguem chegar a uma faculdade, uma universidade, outros fazem mestrado, pós-graduação, doutorado, e por aí afora, ótimo, estão aproveitando a oportunidade do avanço intelectual. Mas a moralidade não se aprende nos bancos escolares e muito menos nas cadeiras da casa espírita. Porque a moralidade é o desejo do indivíduo de seguir as orientações do Evangelho. Evaldo, é só seguir a orientação do Evangelho que está tudo resolvido? Não. Não. Porque Kardec nos fala que é fora da caridade que não há salvação. Você pode vir para a casa espírita, tomar 355 passes, beber 15 litros de água fluidificada, assistir 220 palestras, e se você não mudar uma vírgula no seu comportamento, de nada adiantou. Só se complicou. Só se complicou, porque o espírita, uma mensagem do Dr. Bezerra, através do Divaldo, ele diz que ele recebeu um pedido, isso na década de 90, ele recebeu um pedido, Dr. Bezerra, de Maria, que solicitasse a Eurípides Barçanufo autorização para criar uma ala no Hospital Esperança, com algumas enfermarias, com uma quantidade não inferior de 2.000 leitos, cada enfermaria, para abrigar espíritas enlouquecidos. Porque nós recebemos as orientações da forma mais variada possível. E eu continuo com a minha opinião. A síndrome da Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, vou voltar para um umbral assim. Porque se você não quer mudar, se você não quiser mudar, perguntaram ao Chico, né? Chico, a gente quando morrer vai para o céu? Vai, meu filho, da minhoca. Céu da boca da minhoca, a gente vai conseguir ir com certeza, se não for cremado. Então, a nossa responsabilidade, quando nós pedimos a presença do Mestre nas nossas reuniões, é que ao menos, possamos dar atenção àquilo que está no Evangelho. Porque Jesus fala, esclareça-te com a verdade, que a verdade te libertará. Eu confesso a vocês, Deise, que não era nada disso que eu queria falar. Nada disso, sabe? Mas aí a gente chega a uma fase da vida da gente que a gente vira médium fofoqueiro. O Espírito vai falando, a gente vai repetindo. Mas, graças a Deus, está sendo gravado pelo Edson, aqui pela Isabela, está passando no Face, né? Então eu vou ouvir para não dizer que eu não sabia. Que Jesus nos abençoe.